Glória a Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Glória a Deus. Nosso Deus é santo. Jesus é santo. Amém. Então, capítulo 6, versículo 9. Amém. Aleluia. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Pode sentar. Jesus, que esteve como homem aqui na terra, no meio de nós. Jesus, como homem, se fez Deus. Jesus que fazia milagres, ele foi só amor, bondade, carinho, acolhia a todos. Você que está se sentindo só, desanimado, você que está se sentindo desprezado, Jesus não te despreza. Jesus te ama. Olhe para Ele. Se lembre dele. Tem gente que acha que Jesus o abandonou. Não, Jesus nunca te abandonou. Jesus sempre esteve e estará ao seu lado. Amém? Aleluia. Então Jesus, por onde ele ia, arrastava multidões. As pessoas queriam estar ao seu lado, ouvindo ele falar de Deus, pregar. Queriam que ele fizesse milagres. As pessoas o procuravam, os cegos o procuravam. E Jesus, quando ele via alguém triste, como aconteceu com a viúva de Naim, estava passando com um filho morto, ele parou e ressuscitou o filho dela. Então ele fez viver novamente o único filho que ela tinha. Então Jesus, ele faz milagres em nossas vidas, muitas vezes que nós nem vemos, e nós esquecemos de agradecer. Nós esquecemos de levantar nossas mãos aos céus e glorificar a Deus por tudo o que Ele nos dá. Graças a Deus. Então, quando ele estava ali fazendo o sermão da montanha, ele estava orientando muitas coisas, falando, e os discípulos chegaram até ele e perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos não pediram para ele: Jesus, ensina como que a gente vai fazer milagre. Ensina como que a gente pode ficar rico. Ensina como que a gente pode viver eternamente. O que eles pediram? Jesus, nos ensina a orar. Porque o próprio Jesus orava. Mas se Jesus é Deus, por que ele precisa orar? Tem muitos que às vezes até se perguntam: mas Jesus não é Deus? Por que ele tem que orar? O próprio Jesus orava. Ele se retirava, ficava sozinho e orava. Orava para o Pai, orava a Deus. Então os seus discípulos que estavam com ele também viram que ele fazia isso, viram como ele se
retirava para orar, então eles também ficaram interessados. Eles foram pedir para Jesus essa orientação. E Jesus, ele dizia que quando você orar, você não precisa ficar gritando em voz alta para que todos vejam como você é devoto a Deus, né? Como você é religioso, como você é santo, como você tem fé. Não. Jesus disse para que você se retire, fique a sós, num lugar reservado, só você e Deus, para você falar com Deus. E não também ficar orando, fazer orações de vãs, repetições, ficar só repetindo, igual outras igrejas fazem, sempre a mesma oração, do mesmo jeito, repete, mil isso, mil aquilo. Para quê? Para nada, porque é igual papagaio, só repete. Fica ali, que não disco quebrado que tinha antigamente, que o disco arranhava e ficava na mesma música ali, ó. Nós não podemos ser assim. E aí Jesus, ele disse que quando orares, você deveria falar assim: Pai nosso que estás no céu. Amém. Glória a Deus. Você chamar Deus de Pai. Glória a Deus. Porque eles não ousavam, né? Os judeus não ousavam chamar Deus de Pai, porque para eles, Deus não ficava ali, ó, no templo, o véu separava eles. Não era todos que podiam ir ali ficar ao lado desse altar. Então só o sacerdote entrava ali e fazia expiação dos nossos pecados, fazia oferta uma vez por ano. Então eles achavam um absurdo Jesus falar isso. E aí Jesus disse: você vai chamar o Deus de Pai. Pai meu, Pai seu, não, Pai nosso. Amém. Nosso, porque Ele é nosso, Ele é de todos. Aleluia. Graças a Deus. O Pai que está lá nos céus. Amém. Porque Pai Aleluia. que está lá nos céus e você aqui na terra, Ele é uma divindade. Ele continua lá nos céus, só que Ele é nosso Pai. Glória a Deus. Aleluia. Então Ele escolheu um povo específico, judeus, gentios, só homem, porque tem igreja que é só homem que pode entrar lá, mulher não entra. Então são de todos, da humanidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Santificado seja o nome de Deus. O nome de Deus é santo. Amém. Deus é santo, Deus é separado. Aleluia. Deus é uma divindade. Então eles não ousavam chamar Deus de Pai, né? Eles tinham medo. E eles falavam Yahvé e Adonai, Senhor. Deus, o grande eu sou, quando apareceu na sarça ardente para Moisés, Moisés se espantou quando viu que aquela sarça se queimava, mas não se consumia. E aí ele ouviu alguém chamar Moisés. E ele chegou perto e Deus se revelou a ele: eu sou o que sou, eu sou Deus dos teus pais, de Isaac, Jacó, o Deus de Israel. E aí ele ficou com medo, falou assim: nossa, agora eu vou morrer. Porque eles falavam que ninguém podia ver a Deus. E quando Moisés encontrou-se com Deus, Deus se revelou a ele e falou com ele. E aí Deus, para poder se revelar a ele, disse que não poderia aparecer de frente, então só mostrou as costas, apareceu pelas mãos.
em Moisés. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para conversar com Deus, que Deus deu para ele a lei dos 10 mandamentos, e Moisés desceu com aquele brilho que as pessoas não conseguiam olhar para ele. O brilho de Deus transpareceu em Moisés. Assim, quem tem Jesus também tem o brilho de Jesus em sua vida. Você também pode transmitir esse brilho às pessoas. Então Deus está lá nos céus. E nós oramos a Ele, que está lá nos céus. Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Então nós temos que santificar, glorificar o nome do Senhor, tanto na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus precisa estar em nós. Não é o reino da terra que vai até Deus, é o reino de Deus, a glória de Deus que estava nos céus, que vem até nós. Se nós aceitarmos o que Deus quer de nós, o reino de Deus vai estar sobre nós, vai estar em nós. E quando Jesus falava isso daí, o próprio Jesus nos ensinando. Então imagine quanto que Jesus fez durante 3 anos que depois que ele foi batizado, que ele foi ao deserto. Lá no deserto também ele ficou 40 dias, 40 noites, jejuou, e lá ele também foi tentado. O diabo, Satanás, foi contra o que Deus queria, porque o Satanás sabia. Então o que Satanás vai fazer? Vai atrapalhar o que Jesus iria fazer. Se Satanás atrapalha, atrapalhou Jesus, quem somos nós para ele também não atrapalhar? Nós não somos nada. Não somos nada. Somos uma família. Deus nos ama, nos quer bem. Ele quer que nós fiquemos ao seu lado, ali, o glorificando, louvando, procurando Deus a todo tempo, em todo lugar. Ele quer que nós o amemos de amor, de coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então eu fico pensando como Jesus esteve aqui, nesse mundo, quão lindo ele deveria ser. Você estava ao lado dele ali. Tem gente que não queria ir embora, queria ficar com ele ali o tempo todo, ouvindo ele falar, porque ele, além das palavras de amor, de carinho, de cura, de libertação que ele dava, ele também dava o pão. Ele deu o pão, deu o que comer para aquele povo que estava ali, com fome, com sede. Ele multiplicou os pães, multiplicou 5 pães e 2 peixes, e deu para uma multidão de pessoas que estavam ali. Ele alimentou aquelas pessoas. Jesus nos alimenta, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Jesus é o próprio pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso pão que nós precisamos a cada dia de nossas vidas. E quando Jesus falava isso daí, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, quando nós oramos a Deus, nós só sabemos fazer pedidos. Deus faz isso, Deus faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. E aí você fica revoltado quando não consegue o que você deseja. Você tem gente que, nossa, eu estou pedindo isso, Deus não me dá. Nem vou na igreja mais, por que eu vou lá? Eu estou pedindo, Deus não me dá. Tem gente que é rebelde. A pessoa é rebelde, sabe que está errado. Nós somos falhos, somos humanos e somos pecadores. Nós temos que
temos que pedir a Deus, mas que seja feita a tua vontade, que seja feita a vontade de Deus. Muitas coisas que nós pedimos, o próprio Jesus disse: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Bater na porta e ela se abrirá. Mas muitos não recebem porque pedem mal para seus próprios deleites. Então a pessoa, às vezes, ela pede alguma coisa que ela quer só para ela, em benefício dela. Então, uma oração egoísta. Uma pessoa que só pensa nela, que só ela pode, só ela tem. Ela não gosta de se doar, não gosta de ajudar. Quando vem alguém pedir ajuda, ela sai, fala que lá não pode, não tem tempo. Essa oração Deus não ouve. Essa oração não precisa nem ficar indo atrás não, porque Deus não ouve esse tipo de oração. Temos que aprender a aceitar o que Deus quer de nós. Se Deus já tem um projeto na sua vida, você às vezes já até sabe o que Deus quer de você. Então, para que Ele cumpra esse projeto na sua vida, você tem que fazer a vontade sua. Não. A gente não consegue, muitas vezes. A gente não quer fazer certas coisas. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente faz, não aceita aquilo. Não, pronto, acabou. Mesmo que esteja errado, ela quer fazer daquele jeito. Só que depois vem as consequências. Então, se você se colocar nas mãos de Deus e dizer a Ele: seja feita a tua vontade, eis-me aqui. O que Maria fez? Quando ela estava esperando, quando ela foi recebida, o anjo apareceu lá e disse que ela iria ter um filho, que seria através do Espírito Santo de Deus. Ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Você acha que ela ia querer uma moça novinha, não tinha nem casado ainda, engravidar? Naquela época, ficar, assim, uma pessoa grávida, solteira, ela poderia ser apedrejada. Mas o que ela fez? Ela aceitou a vontade de Deus, ela fez a vontade de Deus, cumpriu nela um projeto que Deus havia planejado, que foi o nascimento de Jesus, para que pudesse salvar uma humanidade. E quando nós fazemos isso, que nós oramos a Deus, nós pedimos a Ele: seja feita a tua vontade, meu Senhor. Não é como eu quero, mas que seja como tu queres. Quando nós oramos assim, muitas vezes conseguimos aquilo que nós pedimos. Mas precisa estar em consonância com Deus, o pedido que você quer e o que Deus quer para você também. Porque se nós fazemos a vontade de Deus, as coisas vão se encaminhando, vai dando tudo certo. Como que Davi fazia? Davi, ele ia lutar, ia para a guerra. Ele já pegava e ia correndo ali. Não, ele pedia orientação primeiro. Ele orava, pedia para Deus uma orientação. Deus, eu devo ir contra os filisteus? O que eu faço? Eu espero. Então ele sempre fez assim, de acordo com o que Deus queria, de acordo com a vontade de Deus. O que aconteceu com Saul? Saul fez a vontade própria. Ele não fez a vontade de Deus, ele quis fazer do jeito dele. Ele não fez como Deus queria. Ele não esperou o profeta Samuel para que fizesse o sacrifício para depois ele ir para a guerra. Ele mesmo viu que o profeta Samuel não chegava e ele resolveu fazer o sacrifício. Não, vamos lá, vamos fazer o sacrifício, ele está demorando muito. Aí o que aconteceu? Ele foi contra a vontade de Deus. Aí o que Deus fez? O Espírito Santo que estava sobre ele se retirou dele. E ele ficou atormentado. E ele disse para Samuel:
não ficar triste pelo que Saul tinha feito, porque Deus já tinha escolhido um homem segundo o coração dele. Que nós possamos sempre segundo o coração de Deus, fazer sempre a vontade de Deus. Vai ser fácil? Não. Porque tem coisas que Deus quer que a gente faça, vai ser sacrifício, vai ser espinhoso, difícil, vai ter as lutas. Mas Deus nunca vai dar uma prova para você, sabendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer. Deus vai te dar essa prova, só que você vai vencer. Você vai lutar, vai conseguir, vai vencer em nome de Jesus. Não é para sempre. É preciso passar pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Então, olha só o que Jesus passou, o que Jesus fez. Ficou 40 dias, 40 noites no deserto, passando fome, frio, sede. Satanás foi lá ainda atormentar ele, tirar da cabeça dele para ele não fazer aquilo. Satanás disse que daria tudo aquilo, o mundo para ele, daria riquezas, daria reinos para ele. Então, se Jesus não quisesse, ele poderia falar: não, eu não quero. Mas o próprio Jesus, quando orava lá no Monte das Oliveiras, disse: afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Se não for possível, mas que seja feita a tua vontade, Deus. Ele aceitou a vontade de Deus. O sofrimento era tanto, ele sabia o que iria passar. Jesus sabia quanto ele ia sofrer. E aquele sofrimento foi tanto que ele suou sangue. Aquele desespero, aquela agonia, de saber tudo o que ele iria passar, que ele iria sofrer, que ele ia ser humilhado, ele ia apanhar, levar chicotada, colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça, depois ser crucificado como um criminoso, porque só era crucificado quem era criminoso, ladrão. Jesus não era nada disso. Jesus não fez nada disso. E ele foi crucificado ali, no meio de todos. Então, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Quando eu começo a orar, também fui aprender aos poucos. Eu também não sabia orar. Para a gente poder aprender a orar, nós temos que fazer como está aqui no Pai Nosso. Nós temos que agradecer a Deus, glorificar, agradecer a Deus no nome do Senhor, fazer a vontade dEle. Aí que depois nós vamos suprir as nossas necessidades. Deus vai suprir as suas necessidades. Não fique preocupado com amanhã, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que vai acontecer. Vai dar certo, tal coisa assim, assada. Acalma, confia, crê em Deus. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. É só saber esperar. E quando Jesus dizia isso, também, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso da manhã, Ele falou? Não, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É hoje que Deus vai suprir a sua necessidade física. Você está precisando hoje, é hoje que Ele vai te dar, não é amanhã. Tudo já foi, já passou. É hoje que Ele vai te dar. Então Deus irá suprir sua necessidade física. Porque a necessidade espiritual você tem que procurar todos os dias. Você tem que procurar Jesus todos os dias. Não é só uma vez por semana. Quando dá. Tem igreja aí que é uma vez por ano, quando tem a ceia, e eles vão uma vez por ano. E depois, às vezes durante o ano não vai mais. Então isso não é ter um alimento espiritual. O alimento espiritual nós temos que buscar todos os dias. E a palavra também nós temos que buscar na igreja. Um pastor falando, pregando.
ou alguém orando por você, nós precisamos ter união uns com os outros. Precisamos ter ajuda, se preocupar com o outro. Porque Deus usa de pessoas para suprir suas necessidades. Deus envia anjos para te ajudar. Todos nós somos anjos na vida de alguém. E sempre vai ter alguém que você às vezes menos imagina vai te ajudar. Vai estar ali para estender a mão para você. E então Deus vai suprir suas necessidades, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então você vai pedir perdão para Deus. Ai, Deus, perdoa porque eu fiz isso, eu ofendi meu irmão, briguei com ele, né? Blasfemei contra Deus. Isso não tem perdão. A blasfêmia é contra Deus e o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Mas se você brigou com um irmão, com alguém, você tem que pedir perdão a ele. Então, perdoai as nossas ofensas. Me perdoa, Deus. Assim como nós perdoamos. Só que você também tem que perdoar. Então, tem gente que vai lá, fala para Deus: ai, Deus, me perdoa tudo. Só que tal pessoa fez alguma coisa para você. Fala: não perdoa, não quero saber, não perdoa. Então, Deus também não vai te perdoar. Se você perdoar, Deus também perdoa. Aqui. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então tem gente que às vezes está acontecendo certas coisas na vida e não sabe por quê. Porque não perdoa. Uma pessoa rancorosa, a pessoa ali que fica remoendo o passado, coisas que aconteceu, que já passou, não existe mais. Nós erramos, somos falhos, somos humanos. Se você pedir perdão para Deus, Deus te perdoa. Só que você também tem que perdoar. Para você ter paz na sua vida, você precisa perdoar. Agora, se a pessoa lá não quer receber o perdão, o problema é você, sua parte, você fez. Você perdoou e pediu perdão. Agora, se ele não quer perdoar, aí o problema é dele, porque ele vai se ver com Deus. A nossa parte a gente vai fazer. Agora, se ele errou, pecou, aí o problema é dele. Você perdoa. Você não é obrigado a conviver com a pessoa. Você perdoa. Porque se o próprio Jesus, que estava lá na cruz, estava no meio de dois ladrões, um falou para ele: ah, se você é Deus, sai daí dessa cruz e tira a gente daqui. Aí o outro falou assim: não, você não respeita, ele é o próprio Deus, ele é o Cristo. Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor estiver lá no céu. E Jesus disse: ainda hoje estará comigo no reino de Deus. Então ele se arrependeu. Um se arrependeu e o outro não. O que se arrependeu, o próprio Jesus disse para ele: hoje mesmo estará comigo. Então Jesus está pronto para te perdoar. E aí, depois Jesus ali, crucificado, disse: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então aqueles lá que o mataram, que o humilharam, o próprio Jesus pediu para que Deus perdoasse. Quando Jó também estava na pior, morrendo, todos foram embora. Os amigos dele também falaram mal dele, falaram mal de Deus. Aí depois, quando Jó já tinha melhorado, ele pediu para Deus perdoar aqueles amigos dele. Então isso é ter o amor de Deus, de Jesus no seu coração. Você tem um coração perdoador. Porque as pessoas que são assim, infelizmente, sofrem mais, só que elas são mais felizes. Porque elas perdoam, elas não ficam ali com picuinha,
máfia, com, né, blá blá blá, elas perdoam, simplesmente. E aí, quando Jesus disse isso, né, porque se perdoar os seus homens são as ofensas, né, depois, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Todos nós vamos ser tentados pelo diabo, todos vamos ser tentados por Satanás. Só que se a gente estiver firme com Deus, firme na palavra, Deus vai nos livrar. Deus nos livra. Agora aquele lá, que não procura a palavra de Deus, não frequenta uma igreja, só vai em lugares errados, usa droga, bebe, esse vai ser, já está sendo usado por Satanás. Aí Deus vai livrar ele? Não vai, porque ele mesmo está procurando aquilo. Ele não está procurando a salvação, ele não está procurando o cura, ele não está procurando Jesus. Ele mesmo está se afundando, ele mesmo está se condenando. Aí eu falo assim, Deus condenou ele. Não, a própria pessoa se condena, porque é ela que faz aquilo que ela quer. Deus não obriga ninguém a fazer alguma coisa. Você tem o livre-arbítrio, você tem liberdade para escolher o caminho que você quer. Se você quer escolher o caminho das drogas, do mundo, Deus vai deixar, ele não vai te segurar. Só que você não pode reclamar depois de ter provas que nunca acabam. Aí a pessoa vai sofrer, né? Vai ficar doente. Infelizmente, às vezes, como diz, não tem tempo nem para aceitar Jesus. Porque uma pessoa dessa não aceitou Jesus. Tem muitos que aceitaram, mas se desviaram, caíram em tentação e se desviaram de Deus. E aquele que escolhe ficar do lado de Deus, escolhe a palavra, escolhe Jesus, esse vai estar um dia lá na glória de Deus no reino dos céus, ao lado de Jesus. Porque Deus é o rei, e o poder e a glória para sempre. O reino é de quem? O reino é de Deus, a glória de Deus. Toda honra, glória e poder a Deus, nosso Pai Jesus Cristo, Salvador, nosso Todo-Poderoso. É a Ele que nós temos que dar a honra. Se estamos aqui hoje, foi porque Deus deu a oportunidade de cada um louvar do seu jeito, adorar a Deus, conversar com Deus no seu coração, e Deus vai te honrar por isso. Você não está perdendo, você está ganhando. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você poderia morrer feliz porque você terminou esse dia engrandecendo o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que você acolha essa oração, que você acolha e possa cumprir o que Deus tem na sua vida, mas fazendo a vontade dele, fazendo a vontade de Deus Pai, que é o melhor que nós podemos fazer. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Você tem filho, quem tem filha, você vai dar alguma coisa que não presta para o seu filho? Você vai ensinar coisas boas para ele, coisas certas, você vai levar ele no caminho certo. Deus faz isso com nós. Deus é nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele não quer o mal da gente. Então tem coisas que você quer na sua vida, que você pensa que é certo, só que Deus não te dá. Por quê? Porque se Ele te der, você vai se afastar dos planos de Deus. Então, se for para afastar dos planos de Deus aquilo que você quer, então é melhor que Deus não dê. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é bom o tempo todo, e a sua benignidade dura para sempre, de geração em geração. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Fiquemos em pé. Aleluia. Glória a Deus, Deus seja louvado. Pai amado. Obrigada, Deus. Deus de amor, Deus de bondade, Deus glorioso, Deus onipotente. Oh, meu
Amém, amém, amém. Toda graça, glória, poder, seja somente a ti, Jesus. Aleluia.